Vamos lá, família, vamos começar aqui com mais um videozinho, vídeo aqui do canal Tropia, recomendação aqui do chat, falando aqui sobre o meu problema com Yu-Gi-Oh! Eu sou um dos jovens que brincou de Yu-Gi-Oh! Quando era mais novo, mas não vi quase nada de Yu-Gi-Oh! Então, eu vou boiar aqui, não vou fazer a menor ideia, tá ligado? Mas bora ver aqui, recomendação, né? Só pedindo no início do vídeo para deixar o like para se inscrever para dar aquela fortalecida, simbora então, vamos seguir. Vídeo longo, né, 18 minutos, 3, 2, 1, play. Disclaimer. Tudo neste vídeo são opiniões pessoais, não verdade absoluta. Tem que deixar aqui. É a opinião de jogador de Yu-Gi-Oh! Opinião de um fã, franquia, opinião de alguém que nos últimos 2 anos tem voltado a conhecer o jogo e tudo que mudou também. Em resumo, a opinião do cara. Simbora. Tipo assim, se ele botou esse disclaimer aqui no início é porque ele vai macetar. Vambora. Yu-Gi-Oh! É definitivamente a franquia quando você pensa em um jogo de cartas. No início dos anos 2000, que jogo foi acusado pela televisão brasileira de ser uma obra do diabo? Sim, Yu-Gi-Oh! Que franquia entrou pro livro dos recordes como o jogo de cartas mais vendidos do mundo lá em 2019? Muito bom. Yu-Gi-Oh! Também. E que franquia teve um impacto cultural tão grande a ponto de popularizar a ideia de TCG pelo mundo inteiro? Sim, você já sabe a resposta. Se hoje em dia existem dezenas de trading card games por aí, e se existe uma gama inteira de comunidades e campeonatos desses jogos... Cara, eu não curto muito card game, né? Então, eu tô muito por fora aqui, vambora. Você pode ter certeza... É meio redundante eu falar que eu brinquei quando era mais novo e agora eu não curto tanto. Acontece, né? Mudança, né? Mudança. De que nada disso teria sido igual se não fosse o Yu-Gi-Oh! Mas bem, você pode ter reparado que tudo que eu falei até agora se remete exclusivamente ao passado. Isso porque se a gente fosse categorizar de uma forma lúdica a situação de Yu-Gi-Oh! Hoje em dia, ela provavelmente seria esse meme do Mestre Splinter e as Tartarugas Ninja. Porque por mais que Yu-Gi-Oh! Tenha realmente pavimentado uma estrada inteira e criado um ecossistema incrível para todo um gênero de jogos, a verdade é que, diferente dos seus, entre aspas, aprendizes, ele não envelheceu muito bem. E hoje em dia, se você não é um jogador experiente, ou, sei lá, ficar ativamente buscando sobre o anime na internet, você provavelmente não faz ideia dos tipos de cartas novas que eles criaram, não faz ideia dos novos animes que saíram, e principalmente não faz ideia do que raios está acontecendo agora na tela. Sim, o jogo acabou em apenas um turno. E sim, dá pra fazer tudo isso hoje em dia. Você não entendeu nada, né? No caso, ele quis dizer que se ramificou demais No caso, o card game, as histórias de Yu-Gi-Oh! Se ramificou demais, né? Começaram a criar coisas paralelas, não coisas paralelas, né? Começaram a criar uma coisa de um jogo diferente do outro ali, né? E acabou criando cartas específicas que talvez fiquem roubadas em outros games, mas não funciona como conjunto, tipo, a carta de um conjunto específico não pode ser utilizada em outro. Não sei como é que vai funcionar isso aí. Cara, realmente eu não lembro como é que joga Yu-Gi-Oh! Relaxa. Bem-vindo a Yu-Gi-Oh! Acho que pra falar sobre a situação atual do Yu-Gi-Oh!, eu preciso primeiro falar um pouco da minha relação com esse jogo. Pode não parecer, até porque eu não falo muito sobre isso publicamente, mas eu sempre fui um grande fã de jogos de cartas. Sejam aqueles jogos online como Legends of Runeterra e, claro, Hearthstone, assim como jogos físicos, como por exemplo o próprio Pokémon TCG, onde eu tô lentamente tentando construir minha coleção. Mas a verdade é que Yu-Gi-Oh! Sempre foi o meu xodó. É só... Cada um tem seu vício, né? Cada um tem seu vício. Você abriu o meu armário que você já consegue perceber isso. Eu realmente gosto dessa franquia. Eu gosto do Yugi e do Faraó como protagonistas de monstros de duelo. Eu gosto das mensagens que os animes, principalmente os 3 primeiros, traziam. Seja a luta interna do Faraó para se lembrar quem ele sempre foi, ou até mesmo as críticas ao sistema e às desigualdades sociais que acontecem em 5Ds, fazendo com que os duelos dentro do anime sejam muito mais uma questão de sobrevivência do que realmente apenas um jogo. E assim, falando em jogo, eu também sempre fui apaixonado... Cara, tá aí outra coisa, o anime de Yu-Gi-Oh! É uma coisa que eu não lembro nada. Eu assisti pouco e eu não lembro nada. Talvez eu reassista pra ver se realmente, tipo assim, talvez eu tenha parado porque não me pegou, ou tenha parado porque só parou de passar na TV mesmo, também tem isso. Mas, não sei, talvez eu reassista pra ver se... Ou no caso, assistir mesmo, não reassistir. Mas assista pra ver se me pega de vez ou não, né? Talvez eu não assista, porque eu tenho medo de acabar gostando, me viciar e começar a comprar cartinha. E eu já não quero... eu já sou pobre, arrumar outro tipo de vício eu tô ferrado, mano. Apaixonado em jogar o Yu-Gi-Oh!
Claro, eu não posso dizer que eu era bom, até porque eu sempre tive um hiperfoco gigantesco em dragões cibernéticos. E pra quem sabe mais sobre Card game de One Piece tá bem famoso. o meta do jogo, sabe Voltaxes. também que esse tipo de deck nunca foi lá as melhores coisas do mundo. Mas era divertido. E pra mim, naquela época de 2015 a 2018, isso era tudo que me importava. Mas mesmo assim, algo me afastou do jogo. Lentamente eu fui deixando Yu-Gi-Oh! De lado. E até mesmo hoje em dia, quando eu vou em algum card shop e falo que eu quero voltar a jogar o jogo, as pessoas parecem que me olham estranho. E foi justamente por causa dessa reação das Eles pessoas olham pra você e falam, pô, moleque, tem mó marmanjo, vai arrumar um trabalho. Deve ser isso, pô. que eu decidi ir a fundo pra tentar entender. Sabe? Tipo, tentar entender o que raios aconteceu com Yu-Gi-Oh! Mas antes de a gente continuar É meme, tá, galera? falando sobre Yu-Gi-Oh!, eu preciso dar uma palavrinha do melhor serviço de VPN que eu já usei. Pera aí, com todo respeito. O vídeo já tem 18 minutos, cara. Já tem 18 minutos. Deixa eu pular. Com todo respeito do mundo, Tropia. Com todo respeito do mundo. Pera aí. Deixa eu pular aqui. O ad. Show. Nice. Vambora. O que realmente aconteceu? Quando eu tento pensar onde que Yu-Gi-Oh! Errou, eu sempre gosto de dividir em duas partes. A primeira sendo a parte do anime, e de todas as decisões que a Konami tomou sobre ele, e a segunda sendo a parte do TCG. Ou seja, o jogo de cartinhas de verdade. Tá, então vamos começar pelo anime. Existe um consenso na comunidade de Yu-Gi-Oh!, principalmente... Cara, a única experiência que eu tenho com o Yu-Gi-Oh!, cara, foi foi um crime que eu cometi quando era mais novo. E eu não vou falar sobre isso aqui. Eu já falei em live, não falarei aqui em vídeo, eu não deixarei isso gravado. Entre os jogadores mais antigos, Eu cometi um crime, qualquer fã de Yu-Gi-Oh! Me mataria hoje, porra, me estrangularia. de que as novas temporadas do anime são objetivamente piores do que as clássicas. O primeiro ponto discutido é quase sempre sobre o roteiro. As novas temporadas de Yu-Gi-Oh! Têm, entre aspas, histórias piores. As notas gerais em vários sites de análise meio que corroboram um pouco com essa afirmação. Mas, nota é nota, né? É uma métrica geral, Mas, tipo assim, não é definitivo não vai ser definitivo da obra se ela é boa ou ruim. Diga-se de passagem, tem obras que são boas que tem uma nota baixa, pô. Tipo, vai ver pelo volume de pessoas que assistiu, que, sei lá, gostam de outro tipo de história, e acabaram achando que ia haver uma história de aventura, não sei o que, cartinha, e acabaram tomando na cabeça, né? Pegando uma história totalmente diferente. Aí, tipo, vai de experiência, né? Mas, não sei. Isso aí, tipo, pra mim ainda não é uma métrica. É uma métrica, mas não é a métrica, vamos dizer assim. As temporadas novas tendem a ter notas menores do que as antigas. E, sendo bem sincero, eu acho que esse problema nunca foi realmente recente. A história nunca foi um ponto muito forte. Quando você lembra de Yu-Gi-Oh! Do Duel Monsters, você não lembra da crise de identidade do faraó e a busca dele pelas suas origens. Você lembra do Exódia, do Mago Negro e de alguma batalha que te marcou bastante. E é nesse ponto que as coisas Claramente tem nota baixa que você curte. Cara, eu teria que dar uma olhada no Anime List pra poder ver, né, cara? Porque tem uns outros lá que tem nota baixa que, tipo, pô, tu fala, caraca, mano, isso aqui claramente poderia estar muito acima, né? Mas aí é questão de gosto. importam pra mim. As batalhas. Eu não lembro quais são as notas dos animes. Eu não uso uma Anime List, cara. Eu só, tipo assim, eu só uso, entre aspas, uso, né? Eu uso, mas eu não tenho conta. Eu só uso pra poder ver os animes da temporada. Tipo, anotar as paradas lá. E assim, se você já viu Yu-Gi-Oh!, tu sabe que as batalhas daquele anime sempre foram meio controversas. É só você ver a taxa de vitória de qualquer protagonista dessa franquia e você vai reparar que eles quase nunca perderam nenhuma batalha. Que bom, Era né? sempre um coração das cartas aqui, ou, sei lá, uma tempestade de dados ali. A carta certa sempre vinha no momento certo. E isso pra mim trazia um problema muito grande de identificação, sabe? O protagonista deveria ser a pessoa que você mais se inspira dentro de uma obra. Porém, alguém que nunca perde, que é um dos melhores, se não o melhor duelista daquele universo, e que sempre vence por causa de plot, é só frustrante. Funcionava 20 anos atrás. Mas hoje em dia, já deu, né? Eu acho que... Novamente, opinião. Eu acho que você tá indo com muito uma cabeça de velho pra analisar uma história que, lógico, talvez tenha abordagens um pouco mais, talvez, complicadas, né, pra jovem entender. Pode ser, não sei, não assisti. Na verdade, não lembro, né. Mas a maioria dessas histórias, do início, assim, é pro público mais jovem, né.
Tipo, é pro público mais jovem. Então eles querem ver o mocinho ganhando. Eles não querem ver o mocinho perdendo. Quando for pra perder, tem que ser aquela derrota pra ele voltar com sangue nos dentes, parceiro, e derrotar o cara da maneira mais humilhante possível. Mais ou menos assim. Esse tipo de roteiro preguiçoso que, na maior parte das vezes, só concedia uma vitória milagrosa... Não tô dizendo que as histórias são assim, tipo, tem que ser assim o tempo inteiro. Obviamente que não. Mas vai muito, tipo... cara, que negócio de, tipo, da temática, né? Vai muito da temática. Então, tem muito anime shonen que seguia essa fórmula, né? Tipo, o protagonista, ele... Não shonen, mas tipo, animes mais bobinhos, né? Também seguem essa fórmula. Shonen também. Tipo, vai variando, né? Vai variando. Tipo, competição também. Sempre o protagonista é que vai ter uma de competição com o protagonista, sempre aquele distante, sei lá. Beyblade, né? Beyblade tinha um pouco disso também. No caso, o antigão, não sei. O antigão não lembro, peraí. Teve um novo, depois tem um outro, né? Mas enfim, tipo, teve disso também, que o cara era destoante, aí quando ele perdeu, era aquela derrota realmente, mano, aquela parada diferenciada que mudava o rumo, o protagonista tinha que fazer de virar céu e a terra, voltar revirando tudo também, e aí ganhava do vilão lá, é mais ou menos assim também, então, pô, é tipo, não sei se é muito cabeça de, tipo, pensamento de gente velha, né? Porque a gente tá velho, a gente, pô, a gente quer procurar profundidade numa história que não é pra gente velha, entendeu? Entendeu onde eu quero chegar? Eu sei que eu tô sendo chato, mas é mais ou menos isso que eu quero dizer. Ficou cada vez pior com as novas temporadas. Em Arquivi, por exemplo, que eu citei ali atrás, a primeira batalha de todas Cara, que por sinal o cabelo desses protagonistas, meu Deus do céu, mano. do Pra protagonista ser protagonista de Yu-Gi-Oh! Tem que, tipo assim, tem que fazer uma sacanagem no cabelo do protagonista. Tem que fazer um crime. contra o melhor duelista daquela região, e como se espera de uma criança duelando contra o melhor de todos, ele começa perdendo. Até metade da batalha fica claro que ele não tem nível pra bater de frente com aquele cara. E, sendo bem sincero, tudo bem que seja assim. Já viu Porém, Clannad? a solução milagrosa que o roteiro encontrou pra forçar a vitória dele foi fazer um discurso sobre o seu pai e assim magicamente transformar todas as suas cartas em outras completamente novas e que ninguém fazia ideia que existia até aquele momento. É sério, a carta simplesmente se transmuta no meio da batalha. É plot de história pra jovem. Tá muito plot de historinha pra jovem, pô. É exatamente o que eu falei mais cedo. E assim, mesmo se no futuro for explicado por que o protagonista ter esse surto de poder do completo nada, ainda soa forçado pra um primeiro episódio. Soa preguiçoso. E é desse tipo de roteiro, entre aspas, preguiçoso que eu tô falando. Na época do Duel Monsters, ver o Faraó destruindo uma carta mágica usando um monstro comum era engraçado. Mas a gente relevava porque as regras do jogo original estavam sendo criadas ainda. O próprio mangá era bem diferente do anime nesse quesito. Mas aqui não dá pra aceitar isso. E pelo que eu vi do feedback de algumas pessoas, esse tipo de problema não parece ter melhorado muito nas novas temporadas. Cara, é a mesma coisa que você pegar Dragon Ball Z e pegar Dragon Ball Super. Você vai sentir algo similar nesse sentido. Tipo assim, você vê que a história... No caso, não a história, mas você vê que os personagens têm certas mudanças ali das suas características. Eles são os mesmos, mas parece que eles são mais bobinhos, né? Tem algumas piadinhas a mais. Tipo, não tem mais sangue. Tipo, é uma parada, tipo, público jovem novo agora. Tipo, não tem o que fazer, mano. Infelizmente, passou o nosso tempo, cara. O segundo problema é o foco etário do anime, porque de uns anos pra cá, os novos spin-offs têm tido uma abordagem muito mais infantil que as primeiras temporadas. O Yu-Gi-Oh! Arc-V, o V-Rings e até mesmo o novo Yu-Gi-Oh! Sevens foram feitos pela Konami pra atingir um público... Parece ter capa de Bakugama, né? Ou no caso, Bakugan, que parece ter capa de Yu-Gi-Oh! Bom, vamos seguir. Alvo mais novo. As tramas foram feitas para serem mais simples, assim como os alívios cômicos foram feitos de uma forma mais boba. E isso claramente irritou um pouco as pessoas que cresceram com Yu-Gi-Oh! E acabaram não, entre aspas, se vendo mais representadas em um anime que não é mais pra eles. Porém, sendo... Eu gostava de Bakugan. Eu gostava, tipo assim... É porque eu não é que eu parei de gostar, né? Tipo, eu não lembro de quase mais nada de Bakugan também. Mas eu gostava também. Vamos deixar assim, eu gosto, gostava, gosto. Tem uma relação boa com o Bakugan. Bem sincero, eu sempre achei que esse era o rumo natural de qualquer programa ou show infantil muito antigo. Se você vê o que Dragon Ball tá fazendo em Dragon Ball Daima, ou sei lá, o que os Jovens Titãs fizeram em Jovens Titãs Go, você vai reparar que é muito mais normal do que parece essa ideia de querer atingir um público mais jovem. Talvez renovar um público que possa vir a se tornar mais fiel futuramente e assim furar uma nova bolha. E eu gosto disso. Eu fico feliz de poder mostrar Yu-Gi-Oh! Pro meu primo mais novo e fazer ele gostar. Até porque muita gente que eu conheço tem barreira com coisas antigas, e normalmente não veria um anime do final dos anos 90.
Sim, faz Mas uma sentido. coisa é inegável, o anime e o mangá sempre foram vitrines cruciais para o que realmente importa para Konami, que é o TCG. É no TCG que a comunidade se cria, e é no TCG que eles lucram muito mais. E pra mim, não faz sentido nenhum eles fazerem as temporadas mais infantis serem lançadas justamente no momento mais complexo do seu jogo. Lá no final dos anos 90, É porque não interessa eles fazerem a temporada infantil ou não. Porque, tipo assim, marketing pra Yu-Gi-Oh! Já tá feito. Yu-Gi-Oh! Já é, tipo, mundialmente já conhecido, vamos dizer assim. Então, eles só precisam continuar renovando Yu-Gi-Oh!, né? Tipo, a franquia com o passar do tempo e com também, tipo, atualizando, né? Colocando coisas novas pro jogo não ficar muito monótono, né? Mas ao mesmo tempo tentar deixar balanceado pra não ficar muito quebrado. Eles criaram uma parada que acaba deixando o jogo muito quebrado. Então, eles não precisam ligeiramente, tipo, criar algo com um mínimo de profundidade. Eles só precisam fazer algo legalzinho para as crianças gostarem e querer comprar cartinha. Só isso. você tinha criaturas de efeito, cartas de Tipo assim, você que, no caso, tipo, você pegou meu mal. Mas vamos deixar assim, as pessoas que gostam do clássico, da pegada clássica, né? Da história no clássico, ou do card game como funcionava no clássico, vai jogar, tipo, campeonatos padrões, né? Tipo, usando assim, eu acho que mais ou menos assim que deve funcionar. Eu não sei como é que, se eles misturam tudo, aí vira uma bagunça. Acho que não. Mas vocês vão jogar, tipo, certo nicho de campeonato. Aquela galera que começou agora, tipo, que começou no meio termo ali, pegou, tipo, essa geração e vai pegar a próxima. Aí, tipo, essa geração agora vai pegar essas novas cartinhas aí e vai indo, cara. Tipo, eles vão renovando o público, vão vendendo pra caraca, vão ganhando dinheiro pra caceta. E aí, tipo, nada muda, tá ligado? Nada muda. magia e armadilha e, no máximo, rituais e fusões. Era fácil aprender a jogar o jogo, era fácil montar um deck aleatório e se divertir. Porém, quanto mais temporadas foram surgindo, mais mecânicas também foram sendo adicionadas para gerar esse certo senso de novidade. Em GX o foco foram as fusões, em 5Ds trocaram para os Synchros, em Zexal os monstros XYZ, Arquivi os pêndulos, Brains os links e você entendeu. As cartas que antes não passavam de uma linha de texto, agora eram quase mini-bíblias. Um usuário do Reddit até mesmo fez um gráfico da média de letras em uma carta de Yu-Gi-Oh! Ao longo dos anos. E se no início elas não passavam de 30, hoje a média é quase 80 letras. Isso porque lá no início boa parte das cartas nem tinha efeito. O texto era muito mais estético do que realmente necessário. E aí tu me diz, como é que eu apresento esse jogo pro meu primo? Pro mesmo primo que amou aquele anime fofinho e simples sobre Só falar, essa carta faz isso. Pronto. Acabou. A maioria desses textos é pra explicar coisa demais, pô. É tipo, coloca texto demais pra explicar. Ah, essa carta dá debuff, troca com isso ali e pronto. É isso, pô. Essa carta faz isso. Pronto. Só que eles botam um textão. cartas de duelo. Acontece muito, pô. Como é que eu faço? Eu mostro um guia de 50 Tô de sacanagem, tá? Tipo, tô brincando aqui, porque eu realmente não sei como é que funciona o jogo. Eu tô falando por experiências com outros jogos, tá? Que normalmente tem empresa que realmente coloca um texto gigantesco pra querer explicar um negócio que é uma parada muito simples. 55 páginas pra ele ler? Tá vendo? Só não faz sentido pra mim. Quando você pensa em jogo de cartas de anime, você provavelmente deve pensar em Yu-Gi-Oh! E, claro, o queridinho da sala, o Pokémon TCG. O Pokémon TCG não só conquistou muitas pessoas, se tornou o jogo de cartas colecionáveis mais popular do mundo, como também fez muitos fãs de Yu-Gi-Oh! Migrarem pra ele. O lance é que atualmente Yu-Gi-Oh! É um jogo com uma curva de aprendizado muito maior do que antigamente. E isso faz, infelizmente, ele se tornar um repelente de jogadores novos. É justo falar que as mecânicas novas de Yu-Gi-Oh! São em sua maioria bem divertidas. Eu adoro os monstros Link e principalmente a leva de XYZ. As minhas cartas favoritas de dragão cibernético são justamente desse tipo. Pô, o design dessas cartas é maneirão, mano. Pena que eu não entendo nada de Yu-Gi-Oh, cara. Porém, é fato de que ter tantas mecânicas diferentes e tantos playstyles únicos, se por um lado pode ser libertador, por outro força o jogador a não só entender tudo isso para montar um deck, como para conseguir ganhar de qualquer pessoa. No Pokémon você também tem estilos de cartas que foram adicionados com o tempo, como as Cara, que cartas são essas, moleque? Cara, carta bonita pra caceta, mano. Nossa, deve valer uma grande isso aqui. cartas EX, as cartas VMAX,
ou até mesmo as cartas Terra recentemente. Mas esses tipos de cartas não adicionam muita mudança pro jogo. Normalmente são só um ataque mais forte ou uma passiva interna. Completamente o oposto de Yu-Gi-Oh! Os próprios roteiristas do anime diziam ter dificuldade de criar alguns duelos. Afinal, uma batalha no anime precisa ser entendível pra todo mundo. E isso tava se tornando um desafio quando cada carta nova parecia que tinha 300 efeitos. E tudo bem se você é o tipo de pessoa que prefere uma complexidade a mais no seu jogo. De O cara jogando LOL, jogando Ozo, pô, caralho. verdade, eu já vi muita gente que Caraca. reclama justamente do fato de Pokémon TCG ser bobo e simples demais. Mas não dá pra negar que, se é mais difícil, vai ser mais nichada. E se vai ser mais nichado, a chance do jogo se popularizar de novo também diminui bastante. Até porque, mesmo se você passa por toda O essa negócio é o seguinte, chegar a empresa dona do Yu-Gi-Oh! Fazer, tipo assim, nova leva de Yu-Gi-Oh! Tipo, Classic. Aí, tipo, pegar todas as cartas, voltar, tipo, tudo do zero, assim, ó. Vamos reformular o game, não reformular por completo, algumas vão continuar as mesmas, tá ligado? Só pegar, tipo, deixar as cartas mais simples, com os efeitos mais simples. Lógico, algumas vão ficar mais fracas, outras talvez fiquem mais fortes. Né, mas seria, tipo, um deck totalmente novo. Fazer só de teste, assim, tipo, só de teste. Pra ver como é que vai ser. Aí a galera vai jogando, tá ligado? E aí, tipo, caso engrenasse, tipo, eles meio que continuassem renovando com o jogo, né? Tipo, renovando não. Trazendo as coisas novas ali, mas, tipo, não atrapalhando o sistema. Aí, caso dê ruim, é só cortar, mano. Falar que era, tipo, item de colecionador, tá ligado? Uma parada assim, pronto, pô. Tá feito. barreira do aprendizado, Garanto que eles têm dinheiro pra isso. você ainda vai ter outro grande obstáculo: o balanceamento desse jogo. Você já deve ter visto em algum lugar algum meme de um jogador de Yu-Gi-Oh! Fazendo 1 milhão de invocações especiais e ganhando de alguém em, sei lá, um turno. Claro que isso aí é um exagero. Normalmente você não vai realmente perder no primeiro turno. Tá lá mais pro turno 3 ou 4. O que ainda não deixa de ser estranhamente engraçado. O lance é que atualmente todo duelo de Yu-Gi-Oh! Meio que virou uma speedrun pra ver que jogador consegue. Posso não ser o primeiro, mas com certeza não vou ser o último também a dizer isso. Porém, por que tá foda ainda ter vontade de jogar Duel Links? Porque cada deck roubado de habilidade, rouba também quebrar tudo, muito... Tá. Fazer o combo do seu deck primeiro. Se o seu adversário começou com a mão boa e é o primeiro a jogar, você provavelmente perdeu. E se ele começou com a mão ruim, mas tem alguma carta de busca, você provavelmente perdeu também. A Konami até criou algumas cartas pra tentar acabar com isso, como o caso das clássicas Hand Traps, que são cartas que você pode ativar tanto no turno do seu inimigo como da sua mão, tentando, na maioria das vezes, parar o combo do seu adversário. Porém, isso estava se tornando tão apelão, cartas como a Ash Blossom ou o Draw estavam tão fortes que a Konami também precisou criar cartas feitas exclusivamente para negar essas Hand Traps. É um período merda de qualquer jogo, onde, tipo assim, o jogo tem certas mecânicas que são fortes demais, que não tem como eles simplesmente balancear. Pra balancear, eles vão ter que criar algo que vai, vamos dizer assim, tipo, quebrar aquele meta, mas vai criar um outro meta consequentemente, né? E vai desbalancear o jogo de novo. E aí que, consequentemente, vão ter que criar outras coisas, no caso, outras mecânicas, pra equilibrar o meta de novo, mas, consequentemente, vai quebrar esse meta e vai criar o outro meta ainda mais quebrado ainda, tá ligado? Então, meio que tu entra numa sinuca de bico. E no final, o balanceamento simplesmente não faz muito sentido. Como não existe um sistema de rotação dentro de Yu-Gi-Oh!, como tem em Pokémon TCG, por exemplo, o jogo acabou adotando um sistema de limite e banimento de cartas. O que no fundo acaba não resolvendo muito as coisas. É fato de que uma carta atual vai ser sem sombra de dúvidas mais forte do que uma carta antiga. E quando você olha para a banlist, você não só vai ver muitas cartas atuais sendo limitadas, como também cartas clássicas, cartas nostálgicas para muitas pessoas. Então cartas clássicas e boas são jogadas pra fora por serem apelonas demais, pote da ganância que o diga, e as outras cartas simplesmente se tornam inviáveis por serem simples demais. Hoje em dia quase não faz sentido usar cartas sem efeito, por exemplo, fazendo com que esse balanceamento favoreça principalmente os decks novos, deixando assim uma maioria esmagadora de outros decks. Em resumo, ó, isso é proposital aqui, ó. Isso é proposital, porra. Tem que comprar cartinha nova. É proposital, pô. Tá explicado. Completamente largar as traças. E se você for ver de verdade, o que vende em Pokémon não é necessariamente um meta divertido, e sim mais um Charizard X Full Art que as pessoas amam. Querendo ou não, tudo... Porque Pokémon, acho que, tipo assim, eu não sei como é que funciona em relação ao TCG do Pokémon, porque eu vejo mais a galera comprar
pra colecionar. Mas não tô dizendo que esse seja a maioria, né? É que eu vejo muito isso. Eu tenho uns 5 amigos meus que compra cartinha, no caso eu comprava, né? Tem um que ainda compra. Tem um que parou, mas pretende voltar. Pra colecionar, ele comprava pra colecionar. Não sei como é que é, entendeu? Porque eu não sou desse mundo do TCG, eu não sou do mundo dos card games. Mas eu acho que tem muito disso, tipo, meio que as cartinhas de Pokémon, elas se tornaram algo mais comercial pra colecionador. Não que de Yu-Gi-Oh! Não seja, não que, sei lá, tipo, a de One Piece que tá tendo aí também não seja, ou outras que tenha também não seja pra colecionar. Todas elas são pra colecionar, obviamente. Mas eu tô vendo mais esse comércio, assim, em relação à troca também de carta, venda, de Pokémon, algo bem mais ativo do que eu vejo de Yu-Gi-Oh! Mas talvez seja porque eu tô fora da minha bolha, né? É como eu falei, eu conheço 5 pessoas que jogam, compravam, né? Card games de Pokémon e colecionavam e não compram mais, mas, tipo assim, é no meu ponto de vista, né? Não sei como é que é do Yu-Gi-Oh! Do Yu-Gi-Oh! Eu vejo mais a galera comprar pra realmente usar em tabuleiro mesmo, usar em confronto card game mesmo, TCG. Agora, alguns de Pokémon eu vejo mais a galera comprar pra colecionar ou revender. Acaba se voltando pra nostalgia. E, não querendo ser injusto também, às vezes Yu-Gi-Oh! Consegue entender esse ponto. Mas muitas vezes eles lançam cartas novas e até mesmo decks que servem exclusivamente pra fazer cartas antigas funcionarem. Como o deck de Blue Eyes, por exemplo, que é bem sólido. Ou até mesmo relançam cartas clássicas, só que de uma forma um pouco mais atual. Mas ainda assim tem um grande terceiro Mais problema. atual. Pega Yu-Gi-Oh!, mais pelo 5 linhas menos de por texto. aqui na região brasileira, é um jogo absurdamente caro. Tudo é caro no Brasil, né, cara? Tudo é caro no Brasil. Tirando, sei lá, jogar bola, eu acho que tudo é caro no Brasil. Jogar bola é o quê? Tu precisa de uma bola que tu compra numa... Qualquer lugar, pode. Qualquer lugar tu compra uma bola. Tu bota 2 chinelos no chão, parceiro, tu fez o gol, pronto. Tirando isso, tudo é caro no Brasil. Ó, você pode ser uma pessoa dedicada e ler todas as regras e texto de cada carta do jogo. Você pode ter um mental de ferro e aceitar que alguns dos seus duelos vão ser só um grande react do seu inimigo. Mas uma coisa que você não consegue ignorar são esses preços. Um booster avulso qualquer vai te custar mais de R$20. E se Cara. você quiser montar qualquer deck minimamente jogável no meta, sem sacanagem, tu vai gastar muito dinheiro. Os decks metas mais baratos que eu vejo estão na faixa de 600 a R$1.000. E, poxa, isso não é viável. Então, assim, no final do dia, dá pra entender. O bom é o Uno que nunca muda. Não, o Uno já mudou bastante, cara. No caso, o Uno ele já tentou se diversificar e criar vários modos de jogo diferentes, né? Ele tem o seu clássico, ele tem vários modos de jogo diferentes aí que você encontra. Tem vários aí. Tipo, mudar ele mudou. Só que, tipo assim, ele não perdeu a sua essência, né? O clássico continua aí, ele é muito conhecido ainda pelo clássico. Por que muitas pessoas têm. Já Yu-Gi-Oh! É tipo meio que, pelo que dá a entender aqui, pelo que eu tô vendo no vídeo, tipo, independente do card game, tipo, antigo, dos meio termo ali, dos novos recentes, né? Dos mais recentes, todos eles continuam no mesmo jogo. Então, vão ter cartas antigas que, tipo, antes você fazia uma coisa básica ali, vai ser inútil, porque hoje em dia tem uma carta que dá debuff, dá velocidade, dá o quê? Tipo, dá os caramba 4, faz os caras dar um mortal, dá um golpe, aí, tipo, o outro fica 2 rodadas sem jogar, aí fica difícil. Receio de começar e de voltar pro Yu-Gi-Oh! O jogo ele é bem mais difícil que os outros, bem mais frustrante por conta dos combos desbalanceados, além de ser extremamente inviável financeiramente. Claro que se você pretende ter como um hobby uma coleção de cartas, não importa que jogo você vai jogar, né? Magic vai ser caro, One Piece vai ser caro, Dragon Ball vai ser caro e até mesmo o próprio Pokémon. Mas antes Pokémon é carinho pra caraca. R$8 num booster do que, sei lá, 26. Vocês devem estar achando que eu sou um hater gigantesco de Yu-Gi-Oh, né? Mas por incrível que pareça, eu não sou. Eu, Pior na que não. verdade, amo muito essa franquia. Eu literalmente cresci com ela. Eu vi muito mais episódios do Yugi ou do Jaden duelando do que do Ash, por exemplo. Quando eu tive a oportunidade de jogar alguma coisa com os meus amigos, Yu-Gi-Oh foi a primeira opção e eu sempre me diverti muito com ela. E é por isso que me Dá pra ver que é a reclamação de coração mesmo, tipo de, cara, como as coisas mudaram, tipo, olha como é que a história do anime está, como tá o enredo, como o jogo tá do jeito que tá, tipo, as mecânicas, como tá complicado até mesmo pra novos jogadores, tipo, eu querer voltar é quase muito difícil de eu voltar, até porque, financeiramente falando, é difícil de eu voltar a jogar nesse sentido também, então, tipo, não só ele, mas, tipo, outras pessoas, tipo, novos jogadores também. Então, as mecânicas novas, tem que aprender várias coisas novas, tem que formar set novo. Então, tipo assim, é inviável, tá ligado? Então, dá pra ver que realmente é de coração de alguém que gosta muito falando
e fala, e tá tipo, cara, como é aquilo lá no passado, aquele jogo divertido, de você, tipo, fazer um jogo tipo de estratégia, jogando ali com seus colegas e tal, virou, tipo, spamar cartinha, combo até derrotar o cara com 2, 3 rodadas. Me deixa frustrado o fato de que esse jogo, principalmente aqui no Brasil, eu quero deixar isso claro, tá morrendo. Ele ainda consegue alcançar números interessantes e ser relevante lá no Japão, por exemplo. Mas aqui, se não fosse a comunidade extremamente fiel e engajada, eu sinceramente acho que ele estaria muito pior. Às vezes eu me irrito um pouco com as Concordo. pessoas que são super fãs de alguma coisa, porque muitas vezes elas gostam de criticar o gosto dos outros. Mas eu preciso reconhecer que pelo menos nessa situação, são essas mesmas pessoas que estão fazendo o trabalho duro de preservar e principalmente honrar o legado de um jogo que já foi muito importante para as pessoas. E que sem sombra de dúvidas teve um impacto cultural enorme na sociedade. Yu-Gi-Oh! É gigante, e mesmo que a Konami não esteja tomando as melhores decisões mercadológicas, isso nunca vai mudar. Eu sempre vou amar muito tudo que o Yu-Gi-Oh! Representa, e vou tentar levar um pouco disso até mesmo nas coisas mais simples. É um fato que, hoje em dia, eu sou um cara muito menos engajado com essa franquia do que um dia eu já fui. Mas se eu tô aqui fazendo um vídeo inteiro sobre ele, ainda quer dizer que eu me importo, sabe? Quer dizer que eu gostaria de ver esse jogo batendo todos os recordes e sendo uma febre de novo, tendo a grande glória que ele teve lá no início dos anos 2000, e não se tornando algo cada vez mais nichado pelas pessoas. E ok, talvez isso nunca mais aconteça, mas eu também acho que não custa nada sonhar. Da maneira que as coisas estão, do jeito que as maneiras estão, é bem difícil de voltar como era no passado. Eu realmente torço para que o jogo conquiste a popularidade que um dia já teve, afinal ainda quero usar... Justo. Justo. Bom, tá aí, família. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Eu falei de várias coisas totalmente aleatórias aqui. Como eu falei, eu não entendo muito de Yu-Gi-Oh! É uma coisa que realmente eu manjo pouco. Mas, cara, eu acho legal um pouco o card game, porque realmente eu nunca me interessei muito pra jogar, pra realmente tentar mesmo jogar, né? Talvez um dia, talvez. Acho que o dia que eu começar a jogar card game, fudeu. Aí eu vou começar a querer comprar cartinha, tô ferrado. Ai, bom, comenta aqui embaixo, família, vocês aí, no caso que gostam de card game, que gostam de Yu-Gi-Oh! Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Aproveita e deixa o like, se inscreve. Se eu falei alguma besteira aqui, eu me desculpo já, tá? Já me desculpo porque realmente eu não entendo de card game. Mas é isso. Bom, é isso, família. Comenta aqui embaixo. Aproveita e me segue na Roxante, eu faço minhas lives, acompanho os animes da temporada e também vendo esses vídeos aqui, então caso vocês queiram participar. O link está aqui embaixo. Só lembrando, live a partir das 4 horas da tarde. E é isso. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Até daqui a pouco e me despeço. Se eu tô meio olhoso é porque eu tô suando pra caraca. Desculpa o disclaimer. Fui!